Salmo de número 126. Salmo 126. Salmo 126. Todos encontraram? Salmo 126. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Amados, uma das características mais interessantes, mais impressionantes a respeito da palavra de Deus e do modo como Deus se relaciona com o seu povo, diz respeito ao fato de que existem duas realidades presentes em Deus, que embora pareçam, se apresentem como contraditórias, elas contudo encontram no Senhor, encontram em Deus a sua síntese. Estou me referindo tanto ao juízo de Deus quanto à sua misericórdia. Por um lado, a palavra do Senhor nos apresenta a Deus como Deus zeloso, Deus santo, Deus justo, Deus que não deixa o pecado impune, Deus que exige santidade do seu povo. E por outro lado, a mesma palavra do Senhor também nos apresenta Deus misericordioso, tardio em irar-se, que se compraz no singelo e contrito coração, abundante em graça, pronto a perdoar, restaurar aqueles que se arrependem. De modo que essas duas realidades, tanto o juízo de Deus quanto a misericórdia do Senhor, não são opostas do Senhor. Elas se complementam, elas se completam e coexistem em Deus em perfeita harmonia. A justiça de Deus garante que o mal não ficará impune, enquanto a sua misericórdia oferece redenção, oferece esperança, oferece graça aos pecadores. Estou dizendo isso porque esse salmo aqui que nós acabamos de ler, o Salmo 126, expressa de maneira contundente essa realidade, essa dualidade entre o juízo de Deus e a sua misericórdia. E também porque esse salmo aqui faz provavelmente alusão a um fato marcante na história dos israelitas. Eles, devido aos seus muitos pecados, eles, devido ao seu coração endurecido, a sua desobediência, há cerca de 70 anos antes, há cerca de 70 anos atrás, haviam sido levados cativos para a Babilônia. Mas agora, décadas depois, a Babilônia tinha sido dominada agora pelos persas e levantou-se um rei persa chamado Ciro. E esse rei persa Ciro, ao tomar conhecimento pelos sacerdotes, pelos anciãos de Israel, de que o profeta Isaías havia profetizado sobre ele cerca de 150 anos antes. Isaías havia descrito no capítulo 45, do verso 1 ao verso 4, sobre a existência desse Ciro e que ele seria instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel. Quando Ciro fica sabendo dessa profecia, ele fica tão maravilhado, tão estupefato, que ele decide cumprir a palavra do Senhor. E ele emite um decreto, permitindo que agora os israelitas retornassem para Jerusalém, para reconstruir o templo, retomar a sua vida, restabelecer a sua terra. De modo que esse fato é um dos mais extraordinários exemplos de como Deus, em sua soberania, trabalha tanto no juízo, porque afinal eles haviam sido enviados para o cativeiro, como na sua restauração. Perceba, o exílio foi resultado do juízo de Deus sobre eles, mas a volta foi fruto da sua misericórdia, da sua graça. Foi fruto da sua fidelidade ao pacto que ele fez com o seu povo. O fato de que um rei pagão como Ciro possa ter sido usado por Deus para trazer libertação ao povo de Israel,
demonstra que Deus governa sobre todas as nações e que a sua soberana vontade é absolutamente irresistível. De modo que esse salmo aqui, que a gente acabou de ler, Salmo 126, reflete com enorme intensidade a alegria que tomou conta do coração deles quando essa notícia chegou. Diz assim o verso 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O salmista inicia dizendo o seguinte: naquele dia em que a notícia ocorreu, naquele dia que nós ficamos sabendo, naquele dia quando nós ouvimos que pela boa mão do Senhor, nós já não éramos mais escravos em Babilônia, quando chegou para nós a notícia da libertação e que nós estávamos libertos, livres para voltar para Sião, a terra dos nossos desejos, a terra dos nossos sonhos, a terra daquilo que era contado pelos nossos pais, décadas presos aqui nesse exílio, décadas enclausurados, lacrados, fechados, oprimidos na Babilônia. Quando essa notícia chegou aos nossos ouvidos, diz o salmista, nós ficamos como quem sonha. Eles diziam: será que o que está acontecendo é verdade? Será que isso aqui não é um sonho? Será que eu estou dentro de um sonho? Ele diz: olha, nós ficamos como quem sonha. Porque o que estava acontecendo ali, meus irmãos, estava muito além de todas as expectativas daquele povo que estava ali décadas daquele exílio, décadas escravizados. O Senhor restaurou a nossa sorte. O Senhor mudou a nossa realidade. O Senhor nos tirou do cativeiro. Tanto tempo estávamos escravizados, décadas e décadas e décadas de sofrimento, gerando filhos no exílio, gerando filhos na desesperança, gerando filhos sem perspectiva de vida, escravos gerando escravos, vivendo na desesperança, casando na desesperança, até que pela misericórdia do Senhor, chega aquele dia que de um momento para outro, de um instante para outro, começa a chegar a notícia desse livramento. E nós, diz o salmista, testemunha desse momento, dessa hora, ele diz: nós ficamos como quem sonha. Agora olha aqui para mim, em nome de Jesus. A semelhança daqueles judeus lá, descritos aqui nesse salmo, da antiguidade, todos nós também que confessamos a Jesus, todos nós que já experimentamos dele, todos nós que somos descritos na palavra do Senhor como ovelhas do seu pastoreio, lhe ouvimos a voz um dia. Essa voz chegou aos nossos ouvidos, todos nós que nos colocamos diante dele, nosso coração arrependido, fomos da mesma forma alvos de uma poderosa libertação. Libertação do pecado, libertação do mundo, libertação do diabo. Fomos libertos, fomos alvos de uma poderosa libertação. Nós fomos libertos, nós fomos soltos, grilhões foram quebrados da nossa vida, do nosso coração, e nós nos vimos livres para a glória de Deus. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E assim, porque nosso Deus nos convida o tempo todo a não ficarmos impressionados com as aparências. O que hoje é prisão, o que hoje é condenação, de um momento para outro, pela maravilhosa graça do Senhor, a libertação acontece. Porque Deus é poderoso para mudar a nossa história. Deus é poderoso para mudar o nosso cativeiro. Deus é poderoso para nos tirar da opressão, da amargura, da desesperança, da tristeza, daquele ambiente horroroso de escravidão, nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Por isso, o salmista prossegue e diz o seguinte no verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ele está dizendo o seguinte: então, com toda a gratidão do nosso coração por aquele livramento maravilhoso, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Nós fomos tomados de uma alegria indizível, fomos tomados de uma alegria grata. Foi isso que aconteceu quando nós vimos o milagre. E o nosso coração se alegrou com aquela visitação, com aquele que chegou a nós para além de toda e qualquer perspectiva e expectativa, e venceu o nosso desalento, venceu a nossa tristeza. Sim, naquele dia, diz o salmista, a nossa boca se encheu de riso. Então perceba, a alegria experimentada pelo povo de Deus foi imensa, justamente, meus irmãos, porque contrasta com o terrível, triste estado de espírito que eles viviam. Como descrito, por exemplo, em outro salmo, no Salmo 137, no comecinho do salmo, se diz o seguinte:
às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? De modo, irmãos, que é assim que eles passavam os dias, assim que eles passavam os meses, assim que eles passavam os anos, naquele cativeiro horroroso. Mas agora, de um momento para outro, tudo mudará. A notícia chegou como uma graça absolutamente extraordinária. Vocês estão livres. E aquela gente que havia experimentado décadas de opressão, praticamente diziam para o outro: escuta, me belisca para ver se é verdade. Me belisca para ver se o que está acontecendo de fato não é um sonho, porque eu cresci nessa opressão, eu cresci nessa amargura, eu cresci nessa escravidão, e agora, de um momento para outro, me vejo livre. Somente só pode descrever esse evento dizendo: nosso coração se alegrou, e a nossa boca e a nossa língua se encheu de júbilo. E assim o salmista prossegue e diz: então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ele diz: foi isso que aconteceu. Os vizinhos, as nações ao nosso derredor, os mais próximos de nós, quando viram como Deus os tirara do cativeiro, os trouxera para um estado de libertação, então, entre essas nações ao derredor, se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Só Deus pode ter feito o que aconteceu na vida deles. Eles foram alvos de um amor, de uma bondade, de um cuidado, de uma misericórdia absolutamente extraordinária. Somente Deus poderia ter realizado tal fato. Sim, porque eles andavam amargurados, eles andavam entristecidos, eles andavam totalmente fechados, lacrados e clausurados. Eles viviam tristes. E agora o que a gente percebe é uma enorme alegria e libertação acontecendo na vida deles. Alguma coisa extraordinária aconteceu com eles. Então veja, quando Deus opera, é isso que acontece. As pessoas ao nosso derredor passam a ser testemunhas de um milagre. Todos vão ser levados a dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Porque não é possível que aquele que vivia daquela maneira agora está vivendo dessa forma. Não é possível que aquela pessoa que vivia angustiada, sofrida, lamentando-se, agora vive em extrema alegria e gozo, apesar das circunstâncias adversas. O seu cônjuge na sua casa vai começar a perceber isso. O seu professor na escola, na faculdade, vai perceber alguma mudança. O seu vizinho vai conseguir perceber essa mudança. A sua igreja vai perceber essa mudança. É assim porque Deus faz com que o milagre operado na minha vida e na sua, meu irmão, seja visto pela sua família, seja visto pela sua igreja, seja visto pelos seus parentes, pelos seus vizinhos e pelos seus amigos. E eles dizem: só Deus pode ter operado tamanha libertação. Eles não teriam conseguido essa libertação se não fosse um agir extraordinário do Senhor, se não fosse o agir de Deus na vida deles. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. Quando Deus opera na minha vida e na sua vida, todos ao redor possam ser testemunhas desse milagre extraordinário. E diante disso, diante dessa constatação, o salmista prossegue e diz, verso 4, verso 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Diante disso, diante do que Deus fez, o salmista agora fala não mais como algo passado, mas como algo que se configura no presente, com efeito, realmente, de fato, concretamente, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Porque nós fomos visitados por tamanha bondade de Deus, o nosso coração se enche de gratidão e alegria, porque é isso que se espera quando a gente tem memória, irmãos, de tamanha misericórdia que nos alcançou. É efetivamente confirmar que grandes coisas fez o Senhor por nós. Foi isso que Deus fez por nós. Foi isso que o Senhor fez na minha vida e na sua vida.
Deus nos libertou do império das trevas. Deus nos salvou. Deus nos perdoou. Deus nos restaurou. Nós somos ovelhas do seu pastoreio, somos o seu rebanho amado, somos o povo amado do Senhor, somos o povo que tem o nome escrito no livro da vida, estamos caminhando para um novo e vivo caminho. E sabe por quê? Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Porque, meu irmão, o crente que foi alvo de tamanha graça, o crente que foi alvo de tamanha libertação, quando ele percebe e olha para a sua história, ele reconhece que foi alvo de algo extraordinário. O crente reconhece que foi perdoado. Sabe por quê? O servo do Senhor, em nome de Jesus, não foi chamado para prostração, não foi chamado para tristeza, para abatimento, não foi chamado para murmuração, para angústia, para apatia. Você foi chamado para experimentar a alegria. Em nome de Jesus. Independente das circunstâncias que você está passando, o seu coração tomado de júbilo, porque você sabe que tem o nome escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Uma alegria que se apoia, irmãos, não nas circunstâncias, não no ambiente político, não em você mesmo, mas em Deus e na sua maravilhosa graça. Pensa na sua história. Olha para a sua história. Até o dia de hoje. Pense nos livramentos diversos que o Senhor operou na sua vida e proporcionou a você ao longo da sua caminhada. Pare para pensar naqueles momentos em que parecia que tudo ia ruir, que tudo estava perdido. E de modo extraordinário o Senhor se fez propício a você. E você olhar para esse passado, olhar para a sua história e ver quantos livramentos o Senhor te deu. Ao você ter chegado aqui no dia de hoje com saúde, com o coração batendo, podendo ter ouvidos para ouvir o que está sendo falado, independente das circunstâncias ao seu redor, quando você para relembrar a sua história e como Deus foi Senhor da sua vida até esse momento, você vai ser levado a dizer: grandes coisas fez o Senhor. Contudo, o salmista não apenas olha para o passado, ele também olha para o presente. E quando ele olha para o presente, ele constata uma situação lamentavelmente trágica. Isso porque o salmista olha em volta, ele está contando da libertação que aconteceu há anos atrás, e agora, anos depois, ele está olhando em volta, e ele constata que ainda há muita obra a ser feita. Ele constata que há uma caminhada ainda a ser feita. Ele percebe e olha alguns muros caídos, casas derribadas ainda, a terra coberta de cinzas ainda, os antigos pomares queimados, uma terra seca, desolada, sem formosura, que ainda carregava ecos de um juízo que havia sobrevindo sobre eles, ecos da desolação. Eles voltaram, perceba, mas a cidade ainda estava arruinada. Eles voltaram, foram alvo da libertação, mas faltava ânimo agora para a reconstrução. Havia uma obra a ser feita, havia um trabalho a ser feito. O que eles viam, portanto, ainda era apenas escombros. A cidade havia sido totalmente destruída quando o povo foi levado para o cativeiro. E agora eles voltam e vem um monte de muros quebrados, vem poeira, vem uma situação desoladora. O que eles viam eram escombros. Mas ele olha em volta, o salmista olha em volta e se lembra daquela misericórdia de Deus que operara lá no passado. Aquela maravilhosa misericórdia de Deus que os tirara como mão forte do cativeiro, da escravidão. E ele então toma alento na bondade de Deus e diz o que está aqui no verso 4, ele diz: Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Ele está dizendo: traz de volta, Senhor, a vida em alegria, Senhor. Senhor, eu quero voltar a experimentar aquela alegria dos primeiros dias, Senhor. Daqueles primeiros momentos em que a tua boa mão nos conduziu para essa libertação extraordinária. Por isso ele clama: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele diz: Senhor, somente tu podes operar essa restauração, Senhor. Restauração é uma obra que somente Deus pode realizar. Porque o nosso socorro vem do Senhor, porque a libertação vem do Senhor, porque o perdão vem do Senhor, porque o renovo vem do Senhor, porque a resposta vem de Deus, e porque só Deus pode restaurar a minha e a sua vida. Restaura, Senhor, a nossa sorte.
E faz isso, Senhor, do mesmo modo como nós presenciamos o que tu fazes lá no deserto do Negueb. Lá, Senhor, o Senhor faz um milagre extraordinário, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Irmãos, o deserto do Negueb fica ao sul de Israel, cobrindo cerca de 60% da totalidade das terras do país. Negueb é região sequíssima. Negueb é região árida. Negueb é região inóspita. Negueb é região infrutífera. Nada é produzido ali. Mas não é pelo deserto de areia. Negueb é um deserto montanhoso, pedregoso, rochoso, de vales profundos, difícil de caminhar. Contudo, nesse salmo, o salmista traz à memória o fato de que lá, depois de meses e meses de sequidão, um milagre acontece. Depois de meses e meses de sequidão, há um curto espaço de tempo, há um curto momento em que chuvas começam a cair ali. E acontece um milagre. De uma hora para outra, as savinas secas e áridas daquele deserto, de repente, vêm tomadas de água. De repente, o Negueb vai se enchendo de água, o rio vai se fazendo no meio do deserto, e começam a nascer florezinhas em volta, e vida começa a acontecer ali, e o deserto vira um jardim. Começa a desabrochar flores, daquelas sementes que estavam amortecidas ali, estavam secas ali, estavam debaixo daquele solo seco, daquele solo rochoso, daquele solo pedregoso, e de repente um canal, um rio se faz no meio do deserto. O salmista diz: Senhor, faz da nossa vida isso, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Restaura em nós a vida, Senhor. Nós não podemos viver da lembrança de um passado que já foi, Senhor. Nós não podemos viver, Deus querido, de um tempo bom, maravilhoso e bonito, mas que está lá atrás, Senhor. Seja Deus da nossa vida hoje. Restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura a nossa vida, restaura o nosso coração, porque, Deus querido, quando olhamos para a nossa história, olhamos para a nossa vida, percebemos, Deus querido, que embora o passado tenha sido glorioso, hoje, contudo, meu coração está ressecado, meu coração se encontra ressecado como o deserto, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, essa é a oração da igreja o tempo inteiro, irmãos. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Faz em nós, Senhor, diz o salmista, aquilo que tu fazes lá no Negueb. Faz esse milagre em nós, faz vir sobre nós a tua vida, Senhor. Faz vir vida e abundância, que a chuva do Espírito Santo venha sobre a nossa vida, tirando todo o deserto, toda a sequidão. E sabe, meu irmão, em nome de Jesus, olha aqui para mim. É assim porque um passado de glórias, um passado maravilhoso, não é garantia de um presente glorioso. Há muita gente que já teve um passado cheio de Deus, pleno de Deus. Há muita gente que no passado vinha com enorme alegria à casa do Senhor. Há muita gente que no passado lia a Bíblia com avidez. Há muita gente que no passado orava com mais fervor, com intimidade com Deus, com mais poder, com mais graça. Ansiava por ser usado por Deus com poder e glória. Mas hoje, tudo isso está no passado. Parece que gradativamente, parece que pouco a pouco, toda aquela alegria, toda aquela chama acesa daqueles primeiros dias foi sendo varrida do coração. E mais do que isso, há muitos casais que se casaram fazendo declarações de amor eterno para a vida toda. Mas hoje parece que um bloco de gelo se instalou no meio do relacionamento, no meio do casamento. Não há mais comunicação, não se comunicam mais, há apenas alguma coisa superficial. Parece que um bloco de gelo se instalou ali. Tem muita gente que quando o filho ou quando a filha nasceu, pegou aquele bebezinho e disse que seria uma bênção na mão do Senhor. Mas hoje, quando olha para aquele filho, para aquela filha, parece que ele está completamente distante de Deus. Tem muita gente, irmãos, que hoje vive o saudosismo daquilo que já foi. E é assim, porque meu irmão, porque minha irmã,
o fato de você ter vivido dias maravilhosos, dias de alegria, dias de libertação, dias gloriosos no passado, não significa que hoje isso esteja acontecendo. Por isso, em nome de Jesus, é hora de você clamar: Senhor, restaura a minha vida, restaura a minha comunhão contigo, restaura a minha casa, restaura a minha família, restaura meu relacionamento, restaura a minha vida por inteiro, Senhor, porque o Senhor pode trazer vida onde hoje só existe sequidão de um deserto, em nome de Jesus. Contudo, no verso 5, irmãos, o tom muda um pouco mais. O salmista vem e nos ensina que essa restauração muitas vezes acontece de uma forma que vai exigir de mim e de você perseverança. Olha só o que ele diz no verso 5. Ele começa dizendo o seguinte: os que com lágrimas semeiam. Naqueles tempos de sequidão, o povo de Israel teria que plantar mesmo no deserto. O povo de Israel teria que plantar mesmo que o terreno estivesse seco, mesmo que o terreno estivesse árido. E aí, o agricultor saía a semear, ia pegando sua semente e ia semeando sua semente. E semeando unicamente na esperança. Porque os irmãos sabem que o semeador, quando lança a semente, não tem nenhuma certeza se aquela semente vai vingar ou se aquela outra vai. Ele semeia em esperança. E frequentemente, enquanto semeava, lágrimas desciam dos olhos, porque ele não sabia o que poderia acontecer. E mais do que isso, porque o ato da semeadura é doloroso. O ato da semeadura dói. Ele semeava em terreno seco, mas não sabia se as chuvas viriam. O agricultor semeia a semente na esperança de que aquela semente vai brotar, vai crescer, vai frutificar. A questão é que, frequentemente, o tempo da semeadura não é fácil. Você está ali semeando, você não vê nada acontecendo naquele primeiro momento. Você está apenas semeando. E mais do que isso, semeando em deserto. Semeando em terreno árido. A questão é que, frequentemente, esse tempo, irmãos, é muito difícil. É um período de trabalho árduo. É um período de paciência. É um período de incerteza. E, frequentemente, é isso que acontece com a gente. Comigo e com você. Há situações na vida em que nós nos perguntamos se nossos esforços estão valendo a pena. Senhor, está valendo a pena, Senhor, te servir, Senhor. Olha o deserto que eu estou passando, Senhor. Olha como está a minha casa, olha como está a minha família, olha como estão meus filhos, Senhor. Frequentemente, irmãos, nós nos perguntamos se vale a pena esse ato de semeadura. Se as orações que fazemos, se os sacrifícios que nós enfrentamos dia após dia, se as lutas que nós suportamos, um dia trarão fruto esperado. E, inevitavelmente, diante disso, as lágrimas vêm. Deus sabe as lágrimas que você vem derramando. Deus sabe. Contudo, o salmista prossegue e se recorda da fidelidade de Deus no passado, da restauração que ele faz no presente. Ele olha para o futuro confiante de que Deus fará muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele prossegue dizendo, né? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Com alegria, eles ceifarão. Eles verão o resultado daquele investimento em fé. Porque mesmo chorando, mesmo derramando lágrimas, eles não deixaram de espalhar as sementes. Eles creram, eles foram confiantes, derramando lágrimas, chorando, mas andando e prosseguindo. E diz o Senhor, mesmo no deserto, diz o texto, mesmo no deserto, eles foram espalhando as sementes. Mesmo em meio ao choro, mesmo em meio à percepção de que Deus vai fazer um milagre. O Salmo prossegue, nos ensina que é necessário uma decisão também. Verso 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. A restauração de Deus para mim e para você, frequentemente vem a partir, meu irmão, de investimento da alma. Precisa de choro, muitas vezes, quebrantamento, de gemidos, de coração contrito. Mas existe também uma decisão. Ainda que nada esteja sendo visto inicialmente, a semelhança de um semeador que lança a semente e não consegue ver o que está acontecendo lá embaixo, no solo, ainda que nada esteja sendo visto de imediato, eu preciso continuar semeando, chorando, gemendo,
clamando, orando, mas andando. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. O caminho para a restauração de Deus me pede para prosseguir a caminhada. Eu não posso ficar prostrado, eu não posso me entregar ao abatimento, eu não posso me deixar vencer pela apatia, eu não posso me deixar vencer pelo desânimo, pela frieza espiritual. Eu preciso orar, eu preciso clamar, derramar lágrimas, mas preciso continuar andando, em nome de Jesus. Aqui não é minha morada, meu irmão, aqui não é sua morada, nós somos peregrinos aqui, até aquele dia glorioso em que haveremos de ouvir: vinde me disse meu Pai, possuir por herança, como está prometido antes da fundação dos séculos. Até que esse dia chegue, eu e você fomos chamados a prosseguir a caminhada. Não se entregar à prostração, não se entregar à decepção, à amargura, à tristeza, à desesperança. Fomos chamados para andar, para prosseguir a caminhada. Precisamos continuar a caminhada, crendo que o nosso Deus é poderoso em nome de Jesus, para transformar todo o deserto em manancial de águas. De modo que essas lágrimas que você derrama hoje, meu irmão, pode ser o prelúdio de uma colheita feliz em nome de Jesus. Por isso ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo aqui é simples e direto. O choro, a dor, o sofrimento que você vem passando hoje não são o fim da história. A história não acabou, meu irmão. Deus tem visto as suas lágrimas. Deus tem visto os seus choros. No tempo certo a colheita virá, jubilosa, alegre, grata, porque pela graça de Deus todo o deserto pode ser o prelúdio de um manancial de águas. Louvado seja o Senhor. Por isso eu estou encerrando. Mas eu não posso terminar se antes fazer uma oração em nome de Jesus. Eu quero orar por você, meu irmão, que um dia já foi encontrado por Jesus. Você é membro da igreja, frequenta os cultos, frequenta as reuniões, é aluno da escola dominical, você tem algum cargo na igreja, mas contudo você se lembra de que um dia o seu coração se alegrou, você recebeu salvação, sua vida foi vivida para a glória de Deus, para a graça de Deus. Você orava, você lia a Bíblia, você buscava a face do Senhor, como que experimentava um sonho maravilhoso de libertação. Mas hoje, quando você olha para trás, você diz: alguma coisa aconteceu comigo. Alguma coisa sutilmente foi acontecendo no meu coração. Há um tipo de sequidão em mim. Eu hoje venho para a igreja, mas é como se eu estivesse fazendo isso de modo automático. Meu coração já não se alegra como aqueles primeiros dias. Eu hoje leio a Bíblia, tem gente, irmãos, que lê a Bíblia para preparar a mensagem. Eu hoje leio a Bíblia para o estudo bíblico, eu hoje leio a Bíblia para a mensagem, mas não há mais aquela comunhão profunda como nos primeiros dias. Há outros que, como eu disse agora há pouco, iniciaram um casamento feliz, mas hoje dizem: estamos num deserto emocional. Há outros que olham para casa, olham para os filhos e dizem: Senhor, estamos num deserto, Senhor. Já não há comunicação, meus filhos estão distantes, nós precisamos da tua restauração, Senhor. E a oração que você vem fazendo no seu coração é exatamente essa: restaura, Senhor, a minha sorte. Por isso, meu irmão, a palavra de Deus não é apenas alguma coisa como um projeto passado. A palavra de Deus que chega a mim sempre no dia chamado hoje. É para hoje, é para aqui agora. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Por isso a palavra do Senhor sempre chega a mim e a você no dia chamado hoje. A lembrança do que Deus fez no passado precisa de estar na sua memória para aquilo que Deus vai fazer no dia chamado hoje. Porque Deus não chamou você para habitar a prostração, Deus não chamou você para o abatimento, para a frieza espiritual. Em nome de Jesus, você pode sair daqui nessa noite levando na alma e no coração a restauração que somente Deus pode dar. Amém? Você pode sair daqui hoje dizendo o seguinte: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mesmo que hoje você esteja passando pelo deserto, mesmo que hoje você tenha entrado aqui chorando, mas você vai sair daqui dizendo:
eu sei que o meu Redentor vive. O Senhor é poderoso para mudar a minha sorte. O Senhor é poderoso para mudar a minha história. O que estou passando hoje não é o fim. Eu ainda vou voltar jubiloso, trazendo os fechos da vitória. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Mas também quero orar por você que entrou aqui nessa noite e ainda não teve encontro profundo com Jesus. Meu amigo, em nome de Jesus, a maior restauração que Deus realizou para a sua vida foi através de Jesus Cristo. Ele veio para restaurar não apenas circunstâncias terrenas, mas ele veio, acima de tudo, para restaurar a comunhão do homem com Deus. Jesus nos libertou da escravidão, do pecado. Por meio da cruz ele oferece perdão, transformação, vida eterna. Portanto, hoje, em nome de Jesus, pode ser o dia da sua libertação espiritual. Você pode ter entrado aqui nessa noite, você presenciou os cânticos que foram cantados, os louvores entoados, as orações que foram feitas, mas você fez tudo isso como um espectador dessa graça. Mas o Senhor, em nome de Jesus, quer que você saia daqui hoje salvo, tendo o seu nome escrito no livro da vida, indo em direção ao céu, caminhando pelo novo e vivo caminho que o Senhor propiciou para você. Portanto, hoje pode ser o dia da sua libertação. O Senhor vai te dar uma nova vida, restaurar seu coração, a sua comunhão com Ele. Mas isso exige uma decisão. Reconhecer a sua necessidade, confessar seus pecados, arrepender-se dos seus pecados e confiar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. O próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Hoje pode ser esse dia da sua libertação. Hoje pode ser o dia da restauração da sua comunhão com Deus, de perdão de pecados, de nova vida para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Amém? Pastor Marcelo, pode orar por nós? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, o Senhor restaura a sua vida, a sua comunhão com Ele hoje, em nome de Jesus. Amém? Amado Deus e eterno Pai, rendido aos teus pés diante da tua graciosa palavra, reconhecendo que sem ti nada somos, reconhecendo que o mundo é mau, que a realidade ao nosso derredor é parecida com um vale ou com um deserto. Reconhecendo, ó Deus, que precisamos de ajuda, como o povo de Israel precisou da tua mão poderosa para libertá-los daquele jugo lá na Babilônia. Reconhecendo que nessa reconstrução, porque o Senhor é que nos liberta do império das trevas, nos dá nova vida, mas esse processo dessa caminhada, a estrada é sinuosa, há dias maravilhosos, mas há dias de dor, de dúvida e de preocupação. Reconhecendo tudo isso, Deus, nós nos voltamos a Ti em oração e dizendo: faz de novo, ó Pai. Renova, Senhor, corações. Traze a alegria da salvação àqueles que estão com os seus corações presos e insensíveis diante da realidade. Aviva a tua igreja. Aviva-nos, ó Deus. Clamamos em nome de Jesus para que os nossos corações ardam diante do Senhor, que desejem deleitar-se em Ti somente, que como a corça anseia pela água, nós venhamos ansiar pela Tua presença gloriosa.
Aviva-nos, ó Deus, não apenas para trabalhar por Ti ou para Ti, mas aviva-nos para que tenhamos comunhão íntima e pessoal contigo, para que nos dedicamos horas e horas a orar, a meditar na Tua palavra, para que venhamos a crescer. Só Tu podes fazer isso e sabemos disso. E é por isso que nós derramamos-nos diante do Senhor e suplicamos: venha com Teu Espírito, de forma poderosa, mais uma vez, e aquece-nos, para que vivamos para a glória e louvor do Teu nome. Para que possamos nos unir a Paulo e declarar que nenhuma situação no mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Encha-nos do Teu Espírito, para que transbordemos da Tua graça. A nossa oração se estende àqueles que nos visitam nesta noite, que aqui estão em Tua casa, mas ainda não se decidiram para contigo. Hoje é a noite aceitável do Senhor. E todo aquele que declarar que Jesus é Senhor, receberá a vida eterna. Fala o coração do Teu povo. Tira a tristeza e traze júbilo e alegria e contentamento. Que famílias sejam restauradas, que lares possam receber a cura, o bálsamo de Gileade, que corações sejam tocados pelo Teu Espírito. Tu podes todas as coisas, porque é Senhor dos céus e da terra, e é Senhor das nossas vidas. Portanto, clamamos a Ti pela restauração plena, e clamamos não em nosso nome, mas clamamos o nome doce e glorioso de Jesus. Amém.